Existem lutas na vida da gente que talvez nunca vá embora. Presta atenção no que eu estou te falando. Existem lutas na vida da gente que talvez nunca vá embora. O apóstolo Paulo, ele é prova disso. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E muitas pessoas, cada um fala uma coisa, mas a Bíblia não deixa claro o que é. Talvez essa luta sua seja para o seu próprio bem. Fala pessoal, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, eu sou o pastor Xandão. De repente você está chegando aqui no nosso canal, é a primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e deixa aquele like. É o seguinte, o apóstolo Paulo ele tinha um espinho na carne. A maioria das pessoas não tem nem noção do que é, não sabe o que é. Outras pessoas têm algumas suspeitas, né? Como eu também tenho, e eu vou falar sobre isso agora. O apóstolo Paulo, creio eu, que o espinho na carne que ele tinha era algo que melhorava ele. Não é algo que piorava ele. O que era um espinho na carne? A Bíblia diz que ele ficou com esse espinho na carne, talvez uma doença, algo que acontecia sempre com ele, e ele ficou com isso até morrer. Gente, o apóstolo Paulo, que um lenço dele curava muitas pessoas, um cara, podemos dizer na linguagem de hoje, né, um cara poderoso, um cara culto, um cara inteligente. Se você não sabe quem foi o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era um dos perseguidores da igreja. Isso mesmo, o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos, ele matava, ele tinha carta do governo para ir nos locais e matar os crentes. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de mártires da fé, as pessoas que morreram por causa de Jesus. O apóstolo Paulo tem tudo a ver com isso. O primeiro cara que morreu por causa de Jesus, por causa do testemunho do evangelho, foi Estevão. E o apóstolo Paulo, que não era apóstolo Paulo, né, era perseguidor da igreja ferrenho, ele estava nesse dia e ele viu Estevão sendo apedrejado e morto ali aos seus pés. E a Bíblia diz que ele consentia na morte de Estevão. Ali começava tudo. E mais pra frente na história, Saulo, né, o apóstolo Paulo, ele estava a caminho de Damasco. Ele literalmente caiu do cavalo. A Bíblia diz que ele caiu do cavalo, ele estava em cima do cavalo e Deus apareceu pra ele, Jesus apareceu pra ele e falou pra ele assim: velho, você tá ficando doido? Por que você tá me perseguindo? E, gente, uma coisa que a galera não tem a noção, porque às vezes fala assim, bem feito, lá, endemoniado o cara, matava os crentes, mas pro apóstolo Paulo, ele servia a Deus, ele era um cara zeloso, ele era um cara extremamente religioso, ou seja, ele achava que a maneira dele de servir a Deus era certa, matando os próprios crentes, né? O próprio povo de Deus. Só que Deus teve que aparecer para ele, derrubar ele do cavalo, para ele entender que ele estava perseguindo o próprio Deus, que aquilo ali não era a religião, que aquilo ali não era Deus, não tinha nada a ver com Jesus aquilo ali, não tinha nada a ver com o evangelho. E pegando uma ponta nessa história, quem sabe você está servindo a religião e não a Jesus? Quem sabe Jesus tem que te derrubar do cavalo para você entender que tudo isso que você está fazendo, as suas obras, é pura religiosidade. E que o próprio Deus não mandou você fazer isso. Só que Paulo, ele era tão zeloso, mas tão zeloso, que Deus olhou do céu e falou assim: não, se esse cara mata outros em meu nome, mesmo não sabendo, né, que isso é o evangelho de verdade, mesmo não sabendo, ele não sabe o que ele está fazendo. Imagina quando ele entendeu o evangelho. E aí Jesus apareceu para ele, o resto é história. O apóstolo Paulo, ele é considerado o maior cristão de todos os tempos. O apóstolo Paulo, ele escreveu cartas e mais cartas no Novo Testamento sozinho. Então, o cara que perseguia, agora ele passa a ser perseguido. Gente, o evangelho, ele é maravilhoso demais. Exatamente por causa disso. E o espinho na carne que Deus colocou, porque Deus deixou de propósito, um espinho na carne dele. Eu acredito, e muitas pessoas acreditam, é que em todo lugar que ele ia, ele era preso, ele apanhava. Esse era o espinho da carne dele. A Bíblia, a própria palavra de Deus diz para ele não se achar. Porque o apóstolo Paulo, sinceramente, se fosse hoje em dia, ele era tipo um cara que seria idolatrado hoje. Se fosse hoje em dia, ele seria quase um ídolo. Simplesmente porque hoje, com esses ídolos que nós temos, que nós não, né? Que essa galera tem, que não é referência de nada, mas consegue ser ídolo.
consegue ter milhões de visualizações, de seguidores, que muitas vezes não honra Jesus, que escandaliza. Imagina o apóstolo Paulo hoje em dia. Simplesmente ele seria um fenômeno. E a mensagem central que eu queria trazer para você que é o seguinte: mesmo o apóstolo Paulo curando muitas pessoas, ele não foi curado disso. Mesmo o apóstolo Paulo sarando muitas pessoas, Deus não sarou isso dele. Deus deixou isso com ele. Embora nós não saibamos qual era realmente o espinho na carne do apóstolo Paulo, Deus permitiu. E a Bíblia diz que esse espinho na carne era de uma origem que trazia muito sofrimento para ele. Agora presta atenção nessa sacada. Presta atenção no que Deus vai te falar agora. Em vez de Deus tirar o espinho, Deus deu poder ao apóstolo Paulo a perseverar. Mas olha o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo que fala isso. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Gente, isso é poderoso demais. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se Deus cura o apóstolo Paulo, quantas pessoas que Deus não poderia encorajar depois, simplesmente por causa de um espinho na carne que ele tinha com essa passagem. Imagina quantas mensagens, quantas pregações, quantas pessoas foram curadas através dessa doença, desse problema que o apóstolo Paulo tinha. Pastor, então o que Deus quer falar comigo? Quer falar com você o seguinte: nem sempre Deus vai arrancar um problema de você. Mas se ele não tirar essa dor, esse problema, essa dificuldade, essa doença, pode ter certeza que Deus vai te dar poder para suportar tudo isso que você está passando. Talvez essa mensagem seja uma resposta para muitas pessoas que não entendem o porquê que está passando aquela situação na vida dela. Por que você está passando esse desemprego? Por que você está passando essa falta de dinheiro? Por que veio essa doença, esse câncer? Por que você perdeu o seu filho, um pai, um parente, um irmão? Por que aconteceu aquilo comigo? Ai, meu Deus. Existem muitas perguntas que você fez para Deus, que eu fiz para Deus, e nós não temos respostas. E Deus está simplesmente falando assim: filho, eu permiti isso acontecer, mas eu estou te dando força, estou te dando poder para você suportar tudo isso. Simplesmente porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É por isso que o evangelho é loucura. É por isso que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É por isso que Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Se Deus não resolveu isso, significa que já está resolvido. Ah, pastor, então Deus não vai mudar lá na frente? Ele pode, porque ele é Deus. Eu estava conversando com um amigo, ele falou assim: olha, eu estava conversando com uma pessoa, né, um amigo em comum dele, e ele disse que ele estava tentando ter um filho com a esposa dele, e ela já perdeu 3 filhos, 3 ou 4, se eu não me engano, e eu fiquei assustado com aquilo. E ele mesmo falou comigo assim: Xandão, será que eles ainda não perceberam que talvez não é para ter filho? Tá arriscando a vida da mulher dele? Ah, mas é um desejo que ele tem de ter um filho, dela ter um filho. Mas às vezes Deus não quer. Existem coisas que a gente tem que analisar e falar assim: poxa, será que isso é para mim? Será que eu tenho que ficar insistindo nisso? Nem sempre é um espinho na carne. Muitas vezes é ignorância nossa, muitas vezes é burrice nossa, muitas vezes o sofrimento vem por falta de sabedoria. Por isso, você tem que orar e perguntar a Deus: Deus, é um espinho na carne que o Senhor colocou em mim? Ou é apenas uma burrice minha, uma falta de entendimento, eu estou teimando nisso? É muito simples. E se essa mensagem te abençoou, eu queria que você compartilhasse. Manda no grupo lá geral da família. Ela fala aí: ó, gente, ó, talvez você está passando, talvez tenha um propósito de Deus nesse problema. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber aí todas as nossas novidades. Deixa aquele like, solta um comentário aqui, você concorda com isso ou não? E no mais, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.